A paz do Senhor, a cada um que mais uma vez está conosco nesse estudo, Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. A última semana nós começamos a falar sobre as 7 cartas, a quem é destinada toda a revelação que João tem na ilha de Patmos. E nós começamos falando sobre Éfeso. E como a gente não está preocupado em correria, eu gostaria hoje de te convidar a estar lendo Apocalipse 2, de 8 a 11, onde nós vamos estar vendo sobre a carta à igreja de Esmirna. E a segunda carta. A igreja em Esmirna é cidade costeira e atual Esmir, na Turquia, ao norte de Éfeso. Então ela fica um pouco acima de Éfeso. Ficava no final da rota comercial da Ásia Oriental e era o centro do culto romano ao imperador. Policarpo, um dos mais conhecidos mártires da igreja primitiva, era o bispo de Esmirna. E aí, o que Jesus fala no versículo de número 8? Abre aí Apocalipse 8, vou esperar você. Já abriu? Então, a palavra do Senhor vai dizer assim: Carta à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Jesus está declarando ser ele aquele que escreve e que manda o recado da parte daquele que venceu a morte. Era preciso que Esmirna soubesse disso, que Jesus venceu a morte e que se importava com ela. E como nós entendemos que essa carta não está destinada apenas à igreja de Esmirna, mas a você e eu que somos igreja do Senhor hoje, que a gente possa entender que nada é impossível para esse Deus, que vive, que reina, que é Senhor, Senhor da vida e da morte, que foi à cruz e que nessa cruz nos chama à redenção, a crer que Ele é conosco, amém? E aí, no versículo 9, todas as cartas, nós vimos que ela tem o mesmo padrão, a mesma estrutura, como foi em Éfeso, né? A carta em Éfeso, ele primeiro elogia, depois critica, depois corrige, depois julga e depois tem promessa. Pois bem, na igreja de Esmirna vai ser um pouquinho diferente. Ele inicia na mesma estrutura, ele primeiro elogia. Então, no versículo de número 9, ele vai dizer: Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia do que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então, o que o Senhor está dizendo? Bom, ele está elogiando, e o elogio a Esmirna é que ela suportou o sofrimento e a pobreza. Ele conhece tudo que nós passamos. Ele conhece a tribulação do nosso coração, a tribulação do nosso dia a dia. E ali, para a igreja de Esmirna, ele está dizendo: eu sei que você é pobre. Ou seja, financeiramente, né? Eu escrevi aqui, ó, para a igreja de Esmirna não há crítica, nem correção, nem julgamento, como houve para Éfeso, que perdeu o seu primeiro amor. E que a correção foi que ele tinha que lembrar, se arrepender e voltar. E o julgamento é que se ele não fizesse isso, seria removido a candeia daquela igreja de Éfeso. Mas Esmirna não. Esmirna é uma igreja fraca, pequena e pobre. Humanamente falando, aos olhos humanos, era uma igreja que era vista assim. Passava por tribulações e passaria por maiores tribulações, pela blasfêmia, acusações e opressão dos poderosos, que se diziam judeus, mas que não eram, e sim sinagoga de Satanás. Porque, na verdade, aquela região era uma região de muita idolatria, de muitos cultos ao governo e de muitos cultos pagãos. E, na verdade, sinagoga de Satanás, quando João se refere, basicamente poderia ser aos cultos, aos grandes templos, mas principalmente a toda a cidade, porque aquela região era tomada disso. Era muitos os judeus que se aliavam a esse tipo de heresia, a esse tipo de cultuar. A palavra diz: somente a Deus adorarás. Então, para o cristão, viver num local assim era muito complicado. E a igreja de Esmirna não era uma igreja de expressão
de dinheiro, de expressão. Não, era uma igreja pobre. Mas o que Jesus diz é que ele fala no versículo 9: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza diante dos homens, mas que na verdade, entre parênteses, mas tu és rico. E aí, né, aí está o segredo. Esmirna, apesar de toda a fraqueza, a palavra do Senhor vem dizendo que diga ao fraco, sou forte. A palavra do Senhor, através de Paulo, vem dizer que a nossa fraqueza, né, quando nós colocamos a nossa fraqueza na mão do Senhor, nós somos fortes, porque Ele nos carrega. E Esmirna é uma das igrejas acerca das quais o Senhor não tem nenhuma crítica. Então Ele elogia e não critica. E, ao mesmo tempo, Ele vai falar, e aqui nesse texto Ele vai falar sobre Satanás como adversário, que se opõe ao povo de Deus, que está lá em Zacarias 3:1. E Satanás estava à mão direita dele para se opor. Né? Zacarias vai fazer menção do inimigo como Satanás. E também em 1 Pedro 5:8, ele vai dizer: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, ele usa o termo diabolos, que quer dizer adversário, que está rugindo, né? O nosso adversário anda em derredor, rugindo como um leão, procurando a quem devorar. Amados, essa verdade não era só na igreja de Esmirna, é na nossa vida também. Por isso a palavra diz: não andeis ansiosos, não temas, porque se você pode estar faltando tudo, é isso que Paulo fala, porque tudo posso naquele que me fortalece, pode estar faltando a provisão, Deus provê, Ele é o nosso Jeová Jirê, é o nosso provedor, então Ele nos ajuda. O Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Então o Senhor, Ele começa o texto da carta dizendo: eu sou aquele que venci a morte, e eu vim para te dizer, não temas, porque você pode ser pobre para o povo, mas para mim eu sei que você é rico, porque você ouve a minha voz. Eu não tenho nada que te corrigir nesse sentido. Você é fiel, você tem sido fiel na tribulação, no meio de um povo idólatra, você não se corrompeu, e isso é muito importante, né? O Senhor, Ele é o leão da tribo de Judá. O inimigo ele pode estar ao derredor, mas aquele que é fiel, que teme o Senhor, o inimigo não pode estar perto. Ele tem que manter a distância, porque o Senhor é que está ao nosso redor. O Senhor é a nossa fortaleza, Ele é o nosso auxílio, é socorro na tribulação. Essa palavra é maravilhosa, não é para temer. O versículo 10 vai dizer o quê? Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Ele avisa, porque aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. E a palavra ela é fiel. Ela diz que nada acontece àquele que teme ao Senhor sem que ele antes os revele. Talvez ele não diga tudo, como nós não sabemos do dia que Jesus virá, e não estamos aqui estudando Apocalipse nos importando com isso. O Senhor é Deus de toda a terra e Ele vai fazer segundo a vontade do coração do Pai. Na hora que o Pai disser assim, Ele vem. Agora, eu estou preparada? Eu sou como Esmirna, que o sonho da minha vida, já falei isso no áudio, no outro vídeo, o sonho é ser achada por Deus como verdadeira adoradora, é não perder a fé, é ter força, mesmo sendo fraca, é ter santidade, mesmo sendo pecadora, porque tudo que tenho e sou é dele, e por ele e para ele são todas as coisas. Então, é esse o sonho de todo cristão, ter a riqueza de ouvir a voz do Senhor dizendo: essa é minha filha amada, em quem eu me comprazo. Eu não preciso estar repreendendo, eu preciso estar corrigindo em amor, mas eu não preciso ter vergonha, porque ela tem me buscado. Que essa seja a palavra do Senhor para a tua vida, viu? Que você seja como Esmirna, essa igreja que ele diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mas antes de dizer isso, ele vai dizer que o inimigo vai vir com mais fúria, vai lançar na prisão para ser dispostos à prova e tereis tribulações de 10 dias. Olha que interessante. A igreja ia passar tribulações e precisava ter certeza de que seu Salvador
era o Senhor da história e que havia vencido a morte e que seu sofrimento não era ignorado, mas fazia parte dos propósitos de Deus. Amado, nesse tempo, Deus não está surdo que não possa ouvir o clamor do seu povo. E se nós estamos nos humilhando e orando, a vitória já é nossa. O sangue do Cordeiro, ele já é sobre a nossa vida, amém? Sua pobreza material contrastava com a riqueza espiritual, quando ela é comparada com a igreja que a gente vai estar vendo mais à frente, que é a igreja de Laodiceia, né? Os laodicenses, lá no Apocalipse 3,17. Mas ela era o contrário, era rica de Deus mesmo. E pelo testemunho de cristãos, soube-se, isso aqui é história, né? Soube-se que os judeus se aliaram aos pagãos e reivindicaram a morte de Policarpo, que era o bispo da igreja de Esmirna. Então, eles reivindicaram. E com isso, com essa aliança, é que se tornaram sinagoga de Satanás. Alguns estudiosos vão dizer, mas seriam 10 dias. A perseguição seria de 10 dias. E realmente, o sofrimento para aquela igreja tinha um tempo determinado. Ia passar, tinha começo e fim. O Senhor diz para nós nesse tempo, tudo vai passar, mas a sua palavra não passa. Tem começo e fim, o tempo do Senhor na nossa vida. Que possamos ouvir a voz dele dizendo que ele está no controle de tudo, que ele é Senhor e que a sua palavra não passa. Sê fiel e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, o versículo 10 termina com uma promessa. Esmirna é a igreja que não tem repreensão, que não tem correção, mas que tem aviso para que ela soubesse quem era Senhor da história dela. Que nessa noite você receba esse aviso de que Deus é contigo, mulher valente, homem valente, adolescente que tem buscado ao Senhor, independente da tua idade. Deus é o Deus que aumenta a tua imunidade. Deus é o Deus que vai nos dar vitória. E haverá tempo de avivamento sobre toda a terra, eu creio. Tempo de cura já está tendo. O Senhor tem levantado pessoas dando sabedoria para a cura da pandemia. E isso vai passar. Mas que em nome de Jesus, hoje é o dia do trabalho, que o Senhor venha e intervenha sobre a vida da igreja. Eu ia falar sobre Pérgamo. Eu estudei. Mas eu não quero falar sobre Pérgamo. Eu quero orar com você. Quero que, em nome de Jesus, como Esmirna, nós possamos ser achadas como igreja do Senhor. E se você não é, se converta. Se você está longe, volte. É tempo de Deus na tua vida, na tua história. Ele é Deus de vida. O inimigo pode tentar roubar, matar e destruir, mas o Senhor é Deus de vida. E Ele te convida a, junto comigo, fazer essa intercessão. Porque Apocalipse 20, 14 a 15 vai dizer também da segunda morte. E eu gostaria de dizer, porque para Éfeso houve uma promessa, né? Houve a promessa que se ele se arrependesse, ele teria o maná, ele teria o acesso à árvore da vida, ele teria vida eterna. E para Esmirna, a coroa da vida, a coroa da vida, sabe? Era uma igreja que estava de joelhos, era uma igreja que na tribulação perseverou para ganhar a coroa da vida, porque não abandonou a fé. Senhor Deus, aqui estamos, Pai. Nesse estudo de Apocalipse, eu convido a cada pessoa, aonde for ouvido esse pequeno estudo, tão pequeno, Pai, como a pequena Esmirna, diante dos olhos dos homens, pequena e pobre. Às vezes, Pai, pensamos que a grandeza está no dinheiro, nos grandes palácios, nas grandes casas, nos grandes templos, mas o Senhor hoje nos ensina que a grandeza está no coração daquele que sabe da tua soberania, daquele que pode, como Paulo, declarar: tudo posso naquele que me fortalece, porque quando sou fraco é que sou forte, porque o Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é meu auxílio e é o auxílio de cada um que não tem se prostrado a nenhum outro Deus, que não tem esperado de nenhum outro ser, a não ser Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, aquele que vem em nosso socorro. Hosana, o que vem em nome do Senhor.
Maranata, vem, Senhor Jesus. Senhor Deus, envia o teu anjo da cura em cada hospital, onde as pessoas enfermas sabem que o Senhor pode passar teu sangue carmesim curador. Envia teu anjo naqueles que estão sendo, Deus, instrumento de cuidado, de cura. Envia teu anjo, Senhor, na mente, no coração, converta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, que haja tempo de conserto para essa geração, de renovo, onde estão sendo renovada a natureza, porque o homem parou de poluí-la. Pai, estamos aguardando a tua salvação, mas não estamos calados não, Pai. Estamos proclamando que o Senhor é Deus de toda a terra e que a cura vem, a intervenção vem, e vem porque a sabedoria vem do Senhor para aniquilar, para confundir as coisas grandes e sábias. Senhor, que em cada Esmirna, cada igreja prostrada aos teus pés, venha o teu reino e o teu governo e possamos receber a coroa da vida. Pai, a vida eterna, que Apocalipse, no capítulo 20, e nós vamos pular lá para Apocalipse 20, amém? A palavra do Senhor vai dizer no verso 14 e verso 15, capítulo 20, verso 14 e 15, diz assim: Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amados, não temas, porque essa promessa é para quem não crê. Se você é Esmirna, confia. Se você é Éfeso, arrependa-te. Se você é Pérgamo, continua lendo e observando aquilo que precisa ser consertado nesse tempo, para que você, como Esmirna e como eu desejo, receba a coroa da vida. Paz, Shalom, o Deus da vida sobre a nossa vida. Aleluia. Saudade, te amo e te convido. Continua lendo Apocalipse e faça perguntas como a Moniquinha. Ela fez perguntas e eu respondo no privado. Quando eu estiver falando as respostas aqui, eu digo, porque ela já está lendo lá na frente. Pode ler e pode me perguntar. Deus é bom.